Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Santo dia, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco nesta nova semana que se inicia, neste dia que já iniciou chovendo, com as bênçãos do Senhor. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de São João. Vamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No capítulo 6, versículos 22 em diante. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não entrara nele com os seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido o pão. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu a comer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho vem nos exortar a não procurarmos um Deus de supermercado, né? Esse povo vieram, o Evangelho de ontem foi da multiplicação dos pães e, aliás, durante dias vem vindo aí vários evangelhos onde Jesus vem fazendo os milagres, os discípulos, ele anda sobre o mar, ele multiplica os pães, enfim. Jesus opera vários milagres. E esse povo fica na tucalha onde está Jesus. Viram que tinha um barco, mas que Jesus não entrava nele, nem seus discípulos. Aí depois os barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido pão. E aí eles vão em busca de Jesus, até que depois de ter o trabalhozinho ali de buscar Jesus, eles encontram. E aí Jesus disse: não me procurais porque viste sinais, mas porque comestes de pães e vos saciastes. Então Jesus, ele sabia muito bem como é triste, né? Imagina um amigo nosso, uma amiga, um familiar, só nos procurar porque temos algo a dar, só nos procurar porque ontem fizemos um banquete e aí ele está esperando outro banquete, só nos procurar porque uma vez emprestamos dinheiro. Enfim, imagina a gente sentir que não somos amados, verdadeiramente amados, que não estão nos procurando porque querem a nossa presença, a nossa alegria, o nosso sorriso, a nossa conversa, mas sim porque querem algo de nós, algo material. Imagina como você e eu nos sentiríamos. Pois é, mas Jesus é Deus e Ele perdoa essas pessoas e entende essa miséria humana. Mas com certeza Jesus ficava triste, né? Sabendo que fez tantos milagres, prodígios, que estava ali pregando o Evangelho, que estava se doando e as pessoas estavam em busca apenas de pão material. E assim somos nós hoje. Por que você acha que tantas pessoas mudam de tantas igrejas, de uma para outra, fica feito macaco pulando de galho em galho? Ah, aquela igreja tal me prometeu que se eu fosse para uma bênção tal e tomasse uma água e pagasse não sei quanto nessa água, eu ia conseguir uma casa, um carro, enfim. E depois não consegue, fica pulando de galho em galho em busca do que é material. Ah, porque naquela igreja eu posso fazer dinheiro, porque eu prego e o padre deixa eu evangelizar e eu vou tocar minha bateria ou sei lá o que, eu vou ganhar dinheiro naquela igreja, mas naquela outra o padre é chato. Então, muitas vezes nós estamos em busca de um Deus de supermercado, um Deus que vai poder fazer
os milagres que a gente quer. O milagre de nos dar um emprego, de aumentar o nosso salário, enfim. Menos de fazer verdadeiramente a obra de Deus, porque Jesus vai e diz assim, as pessoas dizem, o que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Jesus diz, a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Ou seja, se cremos que Jesus é o único Senhor e Salvador, se cremos verdadeiramente no Filho do Homem, nós seremos salvos, porque a partir do crer em Jesus, nós vamos querer ser parecidos com Jesus. Quando a gente acredita verdadeiramente em alguém, na índole de alguém, na personalidade, no que aquela pessoa é, naquele caráter, a gente quer imitar aquela pessoa, a gente quer estar perto. Então, se a gente crê verdadeiramente em Jesus, a gente vai querer estar perto de Jesus, imitar Jesus e seremos assim como Ele. E assim faremos obras maiores até do que Ele, porque Ele nos prometeu isso com a vinda do Seu Espírito Santo. E mais devemos nos lançar fora esse lance de Jesus, o milagreiro, Jesus aquele que vai me dar o que eu quero. Não, meu irmão e minha irmã. A obra de Deus é que creiamos naquele que Ele enviou e sejamos como Ele, imitadores dEle, levando o Evangelho de Jesus Cristo para toda a criatura. E assim, tudo mais, como a palavra nos promete, né? E tudo mais vos será dado por acréscimo. Procurai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, se cremos verdadeiramente em Jesus Cristo, se formos como Ele, se andarmos com Ele, e assim andando com Ele, tem aquele ditado, né? Quem anda com pouco farol come, mas quem anda com Jesus vai ficar parecido com Jesus. Então, se fizermos isso na nossa vida, vamos estar fazendo a obra de Deus. E o resto é resto, o resto Deus cuida, o resto... Hamilton Apolônio ontem dizia no encontro que eu participei, né? E dizer quem cuida? Dizer quem cuida é Deus. Então, façamos a nossa parte, cuidemos do que é precioso, do que é das coisas do céu, e Deus vai cuidar da nossa família, da nossa casa, do nosso emprego, de tudo o que precisarmos aqui na terra. Mas façamos, creiamos no Filho, que é mandado por Deus. E outro detalhe é que Jesus sempre se rodeia desse elemento que é o pão, né? O pão, ele sempre está presente, assim, Jesus na última ceia, ele partiu o pão, deu aos discípulos e já ali instituiu a Eucaristia, né? Aí depois, quando Jesus ressuscita, quantas vezes aparece ele aparecendo para os discípulos e perguntando, tendes o que comer aí? Para mostrar que verdadeiramente ele ressuscitou, porque o Espírito ele não come, mas Jesus ressuscitou em carne, alma e espírito, e aí ele podia comer. Então ele comia o pão, o peixe com os discípulos. E aqui ele continua fazendo. Aqui nesse evangelho ele ainda está vivo, né? Ainda não passou pela morte, mas ele sempre se rodeia desse elemento que é o pão. E aí ele diz assim, trabalhar não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, marcou com esse selo. Ou seja, Jesus vai nos dar, ele está afirmando que quando ele morrer, os discípulos ainda não entendem, as pessoas não entendem, mas quando ele morrer, ele vai fazer toda aquela transformação do pão em corpo de Cristo, depois vai ressuscitar, vai comer o pão com os discípulos, e ali será instituída a Eucaristia. Então, quando Jesus diz aqui, trabalhar não pelo alimento que se perde, mas sim pelo alimento que permanece a vida eterna. É qual alimento, meu irmão e minha irmã? É a Eucaristia. É a Eucaristia, ele está dizendo que o Filho do Homem vos dará. Ele deixou para cada um de nós o alimento que verdadeiramente alimenta a nossa alma. Sim, o corpo humano precisa do alimento, do pão, do terreno, né? Deus criou dessa forma, mas Jesus vem ainda nos exortar a mais, vem nos elevar, dizer, não, pelo alimento, não se preocupe tanto pelo alimento da terra, trabalhe pelo alimento do céu, que vos dará a vida eterna. Então, meu irmão e minha irmã, que essa semana se inicie com a graça de Deus e que a minha oração de hoje para mim e para você é que possamos trabalhar pelo reino de Deus, trabalhar crendo no Filho que Deus mandou e trabalhar pelo alimento que cai do céu, que vem do céu, que Jesus nos deixou e que verdadeiramente nos dá a vida eterna. Que possamos amar e adorar Jesus na Eucaristia, que possamos ser luzeiros nesse mundo em trevas, que as pessoas olhando para nós digam, esse é diferente, essa é diferente, ela ama esse Jesus, e que as pessoas possam chegar até Jesus através de nós. Essa é a minha oração, que nesta semana, quantas vezes possamos, que possamos ir ao encontro de Jesus na Eucaristia, no sacrário, você que está sem poder comungar,
procure estar em estado de graça, procure um padre, confessor, mas trabalhe, busque o alimento que vos dará a vida eterna. É esse o pedido de Jesus para mim e para você, e essa é a minha oração no dia de hoje. Senhor, dá-nos amor, aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor, e que possamos estar debaixo da tua graça, comungando do teu corpo e do teu sangue aqui na terra, para já vivermos um pedacinho do céu aqui nessa terra. Deus te abençoe, santo dia, e que você possa compartilhar essa palavra de amor para muitos corações. Leve, faça o evangelho acontecer na vida das pessoas que você ama. Publique os seus stories, deixe um like no YouTube, faça um comentário para o YouTube entender que é um material relevante, que vai levar para mais pessoas que você nem conhece, e mande pelos grupos de WhatsApp e faça a sua parte na evangelização. Deus te abençoe, uma santa semana. Fica com Deus, Maria te guarde de todo mal. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.